Eu sou Leôncio Monteiro e nós estamos começando mais um Orgulho de Ser UER, a nossa Universidade Estadual de Roraima e, claro, recebendo sempre convidados muito especiais que fazem parte da história da Universidade Estadual, não apenas da história da UER, mas da história do estado de Roraima e do ensino superior no nosso estado. Nós temos a feliz satisfação de receber hoje em nossos estúdios Dr. Gondim, primeiro reitor da nossa Universidade Estadual e da nossa Universidade Federal, Dr. Helder, também uma imensa satisfação receber os dois aqui. Me sinto profundamente prestigiado em estar na presença dos senhores e podermos conversar sobre a nossa universidade, as nossas universidades no estado de Roraima, né, e o quanto elas têm influenciado o ensino superior. Dr. Gondim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero dizer primeiro que o estado de Roraima era um antes das universidades federal e estadual e passou a ser outro completamente diferente depois das duas universidades. Isso naturalmente porque naquela época a autoridade máxima intelectual era um professor do ensino médio. Não tinha condição nenhuma do filho da terra que não tivesse condições de ir para Fortaleza, Brasília ou outro lugar qualquer para fazer um curso superior, ele concluía os estudos do ensino médio. Tanto é assim que quando nós criamos a Universidade Federal, foi a primeira, eu e o Mozarildo Cavalcante tivemos um trabalho simplesmente fenomenal para descobrir como é que nós iríamos escolher os professores. Porque nessa terra não tinha muita gente. Inclusive, existia até um ditado muito famoso na época, que era chamado de paraquedista. O pessoal que vinha de fora e caía de paraquedas nos altos postos do governo, dos governos. Na verdade, tudo isso era porque não existia pessoal local preparado para isso. Quando nós criamos essa universidade, nós saímos de curso de mestrado em curso de mestrado ao longo do Brasil e fizemos concurso público para professor. O começo da universidade foi engraçado, porque o Helder era um jovem e chegaram aqui um bocado de menino para dar aula para adultos. Os adultos eram os alunos. Por quê? Porque os alunos eram formados no ensino médio há 10 anos atrás. E os professores eram pessoal recém-formado do curso de mestrado, etc. De qualquer maneira, foi algo interessante ver um punhado de crianças dando aula para velhos. Isso criou um choque cultural grande aqui no estado. Esse choque cultural, a partir daí, a partir da formação do pessoal, hoje pode-se dizer que o estado de Roraima exporta profissionais para todo o Brasil, porque aqui já temos gente, aliás, faz parte do meu livro recente que eu estou concluindo hoje, sobre a UER, eu digo claramente que eu parto de um postulado fundamental. É que Deus distribuiu a inteligência e a burrice no mundo inteiro de forma aleatória. Ele não escolheu indígena para ser burro e branco, quer dizer, de origem europeia para ser inteligente. Não, ele distribuiu uniformemente. Nós temos muitos índios inteligentíssimos. Aqui eu tive a oportunidade de conviver com muita gente do interior, que eu tiro o chapéu. São pessoas que realmente são extremamente inteligentes. Não tinham tido oportunidade. Entre eles, esses indígenas inteligentes, eu cito o Davi Copenauer. É uma pessoa simplesmente extraordinária. Um outro é o Jonas Marculino. São pessoas que simplesmente saem da linha, porque são muito inteligentes. Agora, quando eram crianças, quer dizer, jovens, eles não tiveram oportunidade nenhuma. Com isso é que nasceu a nossa vontade, junto à Universidade Estadual,
de levar a universidade para aquelas pessoas que não tinham tido oportunidade de estudar. Tanto é assim que logo no primeiro ano nós colocamos um campus da Universidade Estadual em todos os municípios de Boa Vista, inclusive em algumas malocas indígenas. Eu próprio fui professor com muito orgulho. O Helder, naquela época, me achava doido. Continua achando. Eu fui dar aula no Contão. Eu fui dar aula em todas as malocas. Eu dormia debaixo de uma árvore, de um cajueiro, mangueira, numa rede, com um cavalo cheirando a gente. Eu vivi completamente. E meu irmão, que sempre me acompanhou nisso, ele viajou comigo para dar aula. Quando ele chegou lá, ele disse: meu irmão, como é que pode uma pessoa que chegou a ser secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Social da Presidência da República, uma pessoa que secretariava reuniões com o próprio presidente e com Delfim Neto, que era meu chefe, vem para cá nessas condições, a gente tomando banho de cuia. E não existia ar-condicionado não, porque a energia só era até 8 horas da noite. Então, tudo que eu fiz nessa terra, eu tenho muito orgulho e posso dizer com muita clareza, a Universidade Estadual pode ter uma oportunidade de retomar essa vontade de trazer a educação para aqueles que não têm oportunidade. Porque as inteligências estão aí. Eles precisam aparecer. E eu tenho muito orgulho de ter gasto, quer dizer, aplicado a minha vida profissional toda, praticamente toda. Porque depois de ter tirado o título de doutor em economia por uma universidade americana, eu era um dos poucos brasileiros que tinha esse título. Eu era disputado por toda Brasília, para ocupar todos os cargos. Abandonei tudo e dediquei exclusivamente a esse povo, ao povo dessa terra, por acreditar, poder fazer uma diferença para que esse povo tenha oportunidade. Hoje eu venho aqui, acho um espetáculo. Boa Vista não é diferente da minha época, que eu fui prefeito. Aquela época tinha só um avião da Varig, que era o melhor médico daqui. Era você pegar o avião da Varig, só eram 2 vezes por semana. Então a gente ficava rezando para não adoecer nos outros dias, porque senão não tinha médico para atender. Então, Roraima mudou radicalmente. Roraima realmente, eu fico abismado em ver Roraima hoje um estado próspero e um estado em que eu posso dizer claramente que é o estado brasileiro que tem o maior número de vagas públicas, de universidades públicas per capita. Que importante, que especial. Doutor Helder, o senhor também faz parte da história dessas 2 universidades, né? Eu tenho orgulho de ser o UER e tenho orgulho de ser o FRR, né? No começo da Universidade Federal, que foi lá em março de 1990, quando ela foi o primeiro vestibular, o primeiro concurso, a gente já falava que o futuro do Estado passa pela universidade. Quando Hamilton falou que o Estado era um e agora é outro, é verdade. Mas hoje ele é muito melhor do que era antes. Tanto pela criação da Universidade Federal, quanto pela criação da Universidade Estadual. Ele falou também numa coisa que eu queria que ele depois explorasse com mais detalhe, é sobre o papel fundamental do então senador, do ex-senador Mozarino Cavalcante. O Estado de Roraima e a Educação Superior de Roraima devem muitas homenagens a 2 pessoas, ao senador Mozarino Cavalcante, ex-senador Mozarino Cavalcante, e esse cidadão que está aqui do meu lado. E depois dizer assim, a Universidade Federal de Roraima
quando se implantou aqui, ele implantou a Universidade Federal de Roraima aqui, ela teve muitas resistências. Muita gente trabalhou para extinguir ou para não implantar a Universidade Federal de Roraima. Muita gente trabalhou para perseguir, para dificultar o trabalho da administração da Universidade Federal de Roraima. Então eu quero dizer assim, aos atuais administradores da Universidade Estadual de Roraima, isso é comum. Toda vez que uma universidade se implanta e a sua administração quer fazer alguma coisa séria, vai sempre haver resistência. Sempre vão criar dificuldades, sempre vão criar maldades, sempre vão criar mentiras para dificultar o trabalho dessa administração. Então, administradores da Universidade Estadual de Roraima, nós já vivemos isso. Tranquilo, isso vai passar. Aliás, existe até um poeminha de um autor gaúcho que chama-se Poeminha do Contra. Ele diz assim, e eu me dirijo aos administradores e ao corpo docente e discente da Universidade Estadual de Roraima. O poeminha é assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Doutor Gondim, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre esse trâmite inicial da nossa Universidade Estadual, desse primeiro trabalho, já tendo a experiência da Universidade Federal. As coisas foram mais fáceis? Foram bem mais fáceis, porque aí nós tínhamos já uma base de formação do pessoal de Roraima. Aí pudemos colocar muito mais filhos da terra, que na minha época, quando eu cheguei aqui, tinha os paraquedistas e os filhos da terra, que era uma luta total. De qualquer maneira, a criação da Universidade Estadual, ela nasceu numa viagem que eu fiz com o governador Otomar de Souza Pinto, junto com Mozarildo Cavalcante e junto com Luciano Castro. Ficamos viajando pelo interior. Quando terminou o dia, já à noite, nós estávamos chegando de volta a Boa Vista, lá em Mucajaí. Em Mucajaí, na beira do rio, a gente procurou algum lugar para jantar. Tudo fechado. Abrimos um restaurantezinho muito ruim e ficamos lá comendo alguma coisa. Quando o Mozarildo olha para o governador e diz: ó Tomar, por que você não cria uma universidade estadual para resolver o problema da educação do Estado? Aí o Otomar olhou assim: bem, eu posso criar, desde que o Gondim vá ser o reitor. Foi assim que nasceu. E o Luciano Castro, com total apoio, inclusive ele é o autor de vários projetos que criaram esses centros da universidade pelo interior do Estado. A construção de prédios, tudo isso foi feito com verbas conseguidas pelo Luciano. De qualquer maneira, a nova criação da Universidade Estadual ficou um caminho bem mais fácil. Agora, nunca é fácil trabalhar com professor, porque professor, por natureza, é rebelde, por natureza é contra, por natureza e faz bem, precisa de uma voz contrária. Agora, tem que ter limites, né? Agora, de qualquer forma, a estadual, a maior dificuldade não foi nem com o pessoal de fora que vinha, foi com o pessoal daqui. O pessoal daqui que não queria ir para o interior. E nós fazíamos questão de colocar curso superior em todo o exterior do Estado, para dar oportunidade a esse povo. Olha, o filho do agricultor, o filho ou indígena, qualquer um desses, nunca teria uma oportunidade de fazer um curso superior. Agora tem. E vai voltar a ter porque o nosso reitor atual está disposto a fazer um programa maciço de interiorização. Aliás, a Universidade Estadual nasceu com a interiorização. Ela nasceu no interior, ela nasceu com a vocação de trazer educação superior para
todo o povo de Roraima. Um dia engraçado, os políticos falam no povo. Pelo povo, né? Defende o povo e não sei o quê. Que povo é esse? Quem é o povo de Roraima? O povo de Roraima são os indígenas, são os garimpeiros, que são esquecidos e molestados. São os ribeirinhos, os nordestinos como eu, que cheguei naquele interior todo. Que espetáculo! Eu viajava tanto para o interior que eu estava com o Júnior e caímos de avião. Tivemos uma queda de avião. A turma naturalmente disse, é tão ruim que não morre. Mas foi lá em Terra Preta. Eu fui o primeiro secretário de Estado a visitar Terra Preta. Terra Preta, para você ter uma ideia, fica no rio Xeruini. O rio Xeruini, para você chegar lá, você tem que chegar a partir de Santa Maria de Boa Açu, que já é o fim do mundo para muita gente de Boa Vista. Santa Maria de Boa Açu é o fim do mundo. Ali começa a jornada. Você vai de barco pelo Rio Branco, desce até um lago que tem quando encontra o Rio Branco com o Rio Negro. Depois você sobe o rio Xeruini e vem para pertinho de Santa Maria de Boa Açu. É perto, agora só que não tem caminho. O caminho é esse. Eu cheguei lá, como eu ia sempre sem avisar, não encontrei absolutamente nenhum aluno em sala de aula. Não, horário de aula. Eita. O professor não estava presente. Aí me informaram que a professora saiu, foi casar. E, olha, quando eu estive aqui no Conselho Estadual da Educação discutindo a grade curricular, o horário das escolas, eu disse, olha gente, lá em Santa Maria do Boa Açu não tem isso não. Lá não tem aula, pô. No interiorzão do nosso estado, nós damos uma educação para os filhos de imigrantes nordestinos e para os indígenas, uma educação vergonhosa. Eu tenho vergonha. Eu fui secretário da Educação, tenho vergonha disso. E sempre dei toda a minha força para mudar esse esquema. Você imagina essa sociedade composta, que quem manda na sociedade é uma classe dominante. Somos nós, que temos educação, temos emprego decente, etc. Nós não cuidamos daqueles menos favorecidos, daqueles que são esquecidos pelo sistema. E minha missão de vida é lutar. Olha, eu não sou comunista, eu não sou petista. Pelo contrário, todo mundo diz que eu sou de extrema direita. Não, eu não tenho nada disso. Mas eu sou a favor de um povo sofrido, um povo que não é ouvido, um povo que é esquecido pelo governo, não só estadual, municipal, federal, tudo. Todos se esquecem desse povo. E na hora de procurar voto, vão procurar os votos deles. É uma vergonha total da nossa sociedade. Realmente, eu tenho orgulho de ter gasto, quer dizer, usado toda a minha vida útil em benefício de um povo que não tem voz. Doutor Helder, essa expansão do ambiente universitário, chegar com a universidade até perto das pessoas, como o doutor Gondim disse, lá nas comunidades mais distantes da capital, com maior dificuldade de acesso, isso, além de educação, também leva dignidade e inclusão a essas pessoas, né? Eu preciso dizer que eu também tenho orgulho de ser doutor honoris causa da Universidade Estadual de Roraima e ser autor do projeto do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima, como também fui autor do projeto que criou o curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. Então, eu digo assim,
falando um pouco da Universidade Estadual, ligando com a Universidade Federal e com essa pessoa que é o ponto comum das duas. O Hamilton sempre foi essa mesma pessoa, nunca ele mudou, sempre teve o mesmo pensamento. E ele é firme, é determinado no que ele decide e realiza, até com muito sacrifício pessoal, né? A gente acompanha o sacrifício pessoal dele. Ele falou da carreira dele que ele abandonou, que podia ser uma carreira de autoburocracia em Brasília, mas para ser um servidor da educação aqui em Roraima, por vários lugares. Então, assim, ele sempre lutou na Universidade Federal de Roraima pela interiorização. E há um programa que eu vou já ligar com a Universidade Estadual, que ele fez, e que eu fui contra, porque eu era sempre, assim, sabe aquela voz da genialidade? Todo gênio é fora da curva. E eu sempre, como era um medíocre, eu sempre fui o cara que era do contra. Vamos chamar assim, a voz da razão medíocre. Vou me definir assim. Que chamava-se alfabetização solidária. A Universidade Federal de Roraima criou um programa de alfabetização. Você entende o que é isso? Uma universidade que é formada ao ensino, pesquisa e extensão superiores, sair do seu conforto, dos seus muros que não existiam, e dar aula para ensinar as pessoas a ler e escrever. Não só no entorno da universidade, mas em todos os municípios do interior. E havia um deslocamento das pessoas para ensinarem. Quantas pessoas que a gente pudesse encontrar hoje que foram alfabetizadas? Fantástico. Aprender a ler e escrever, é isso que a universidade fez há algum tempo. E na Universidade Estadual de Roraima, eu acho que isso pode ser uma ideia para ela interiorizar, junto com o ensino superior, alfabetizar as pessoas. Mas eu penso, e eu não sei se é o que o Hamilton continua pensando, eu creio que sim, que a Universidade Estadual de Roraima tem o seu papel fundamental de dar oportunidade aos jovens que nasceram no estado de Roraima, que vieram para o estado de Roraima, que são estrangeiros que vieram para esse estado, de ter acesso ao ensino superior. Mas, sobretudo, o papel da Universidade Estadual de Roraima é a sua interiorização física. Tem que ter vários campi nos municípios do estado de Roraima, em vários lugares, com a presença física dos professores, com condições de aula. Não é só dar aula por teleconferência, gravada ou ao vivo, sei lá. Em muitos lugares isso não funciona, e em lugar onde funciona tecnologicamente, isso não funciona no sentido da qualidade do ensino. Porque uma coisa é você assistir uma aula pela TV, outra coisa é você ter um professor ali para você questionar, para você indagar. Então, assim, eu penso que o papel da Universidade Estadual de Roraima é essa oportunidade do ensino superior para todos, mas, sobretudo, sua interiorização. Isso foi perdido? Foi. Nós estamos aqui acompanhando. As administrações que antecederam a atual foram administrações, com todo respeito, exceto a dele, desastrosas, que transformaram a Universidade Estadual numa fonte de enriquecimento ilícito. E eu vou falar sem papas na língua. E a atual administração da Universidade Estadual de Roraima precisa, primeiro, limpar essa sujeira toda, né, e recompor o papel da Universidade Estadual de Roraima ao seu destino. Ensino superior de qualidade e interiorização. Sem isso, não há razão da Universidade Estadual existir. É o meu pensamento. Não deve ser exatamente o dele, porque ele é genial, eu sou medíocre. Quero saber o seu agora, doutor Godinho. O que o senhor acha? Esse o objetivo, de fato, levar a universidade até onde tiver um roraimense com a aptidão, a vontade, a necessidade de ensino superior? Eu costumo dizer que a sociedade é composta por garimpeiros, por empresários, por gente da classe média alta, por todos nós. Agora a gente se esquece que existe um grande número de pessoas que não é visível ao governo, não é visível às universidades tradicionais. É preciso mudar radicalmente isso.
e só se muda pela interiorização. Eu tenho dito para o Cláudio, que é o atual reitor, que, olha, Cláudio, faça isso, crie coragem, porque vai encontrar dificuldades. Porque o professor, para ficar como esse pró-reitor aí que vivia no interior o tempo inteiro, como eu, que, para dar o exemplo, o próprio reitor ia dar aula de matemática para os índios. Não é para qualquer um, não. Mas é preciso ter um sentimento cívico de que o Estado é muito mais, a sociedade é muito mais do que nós. A sociedade é composta por todos aqueles segmentos sociais que não são visíveis aos órgãos públicos. Lá não se chega à educação básica, lá não se chega à saúde, não chega a nada. Lá em Caramambatai, que eu fui várias vezes lá, Caramambatai fica lá debaixo do Monte Roraima. O lugar mais próximo de Caramambatai que tem conexão com o mundo civilizado é Água Fria. E entre Caramambatai e Água Fria tem uma comunidade indígena que é a Serra do Sol. Uma pessoa, para ser atendida lá em Caramambatai, tem que andar 2 dias a pé até Água Fria, não, até A área da Raposa Serra do Sol. não, a Serra do Sol. Uhum. É a comunidade Serra do Sol. Comunidade Serra do Sol, isso. Aí, da comunidade Serra do Sol, mais 2 dias vão chegar na civilização que é, por final, o fim do mundo. Lá não tem nada. Esse pessoal não vê que esse estado tem muita gente no meio do nada. Não é assistida esse pessoal. Não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, não tem assistência de saúde, nem de educação. Nada, nada, nada. Nada chega lá. Agora, depois a gente ter a ousadia, depois de 500 anos de safadeza com o povo indígena, pedir para que ele concorde com esse tipo de educação que nós estamos dando, concorde que ele não tem oportunidade nenhuma. Olha, realmente, a minha grande luta é por aqueles que não têm voz, aqueles que não conseguem as reivindicações suas. Porque o governo ouve, naturalmente, a gente. Eu falo aqui hoje, o governo deve amanhã tomar uma série de atitudes. Agora, fala um indígena aqui, não é mesmo coisa que nada. Porque os indígenas... outra coisa, um dia desse, para mim, o garimpeiro era um herói. Era herói. Aí nós transformamos o garimpeiro num safado, num explorador. Essa sociedade precisa dar valor àqueles que não têm valor. E isso vai ao encontro do meu postulado fundamental desse novo livro, que é: Deus distribuiu a inteligência e a burrice de forma uniforme. Ele pegou o saco de maldades, de burrice e saiu, jogou, cai aonde cair. Tem rico burro, tem pobre inteligente, tem rico inteligente, tem tudo. Agora, só que os pobres, os desassistidos, não têm oportunidade de estudar nem desenvolver intelectualmente. Eles serão o filho de uma pessoa dessa, lá de Caramambatai. Um filho desse, que tem uma educação já comprometida, porque numa sala de aula tem, da primeira à quinta série, desde o tuxaua até as crianças assistindo a aula. É uma aula só. Você pensou que hoje teria algo assim? A gente se esconde, a gente tem vergonha. Minha missão sempre foi dar visibilidade a esse povo que não é visível. E, naturalmente, a classe dominante não gosta disso.
É parte, infelizmente, do processo, né, doutor? Quero agradecer e encerrar a minha participação dizendo, mais uma vez, a atual administração da Universidade Estadual representada na figura do seu atual reitor. Eu tenho orgulho de ser o UER. Tenho orgulho do trabalho que vocês estão fazendo. Não tenham medo. Façam o que é necessário fazer e o que é certo fazer. E a Universidade Estadual de Roraima vai ser, e a sua administração vai ser reconhecida como de excelência. E o futuro do Estado de Roraima, para as pessoas invisíveis e para as pessoas visíveis, passa pela Universidade Estadual de Roraima. Doutor Helder, é um tema que mais do que nunca está em evidência e que precisa, de fato, ser discutido. E aí, como o senhor bem citou, né, a responsabilidade da universidade de ir, levar até as pessoas o conhecimento, o ensino superior, habilitá-las e capacitá-las para a vida profissional e para a vida como um todo, né? Eu sempre digo que o ambiente universitário tem essa responsabilidade, compõe a vida e não apenas o ambiente de estudo ou de trabalho. E aí eu quero fazer agora um convite ao nosso reitor da Universidade Estadual de Roraima. Está conosco aqui, doutor Cláudio. Prazer, bom satisfação. Dia. E vai Bom dia. Cumprimentar os nossos convidados, presenteá-los, inclusive. Uma pequena lembrança da universidade. Helder. Obrigado. Que maravilha. Por favor, sente-se conosco aqui para essa conversa. Você já ganhou o teu brinde, né? Sente-se aqui para completar essa nossa conversa. Meu brinde é mais especial. Eu sou o UER, então já é uma grande satisfação. Reitor, a gente tem aqui 3 imensos nomes da nossa universidade estadual, o tempo de trabalho, de evolução, de desenvolvimento da UER, e as histórias que foram compartilhadas aqui, inclusive, refletem o quanto que esse trabalho foi árduo, continua sendo árduo, mas é extremamente indispensável para o Estado. Isso. Eu estou aqui já há quase 15 anos e reconheço que o que o Gondim fez, o que o Helder fez, principalmente lá no princípio da federal, depois com a estadual, e a gente tem que usar essas referências para fazer melhor. E a questão hoje, né, principalmente, é a gente conseguir recuperar a credibilidade que, infelizmente, a universidade perdeu em anos passados. E da nossa parte, né, a gente vai seguir em frente. As dificuldades são grandes, mas a gente percebe que, aos poucos, esse reconhecimento da universidade está sendo recuperado. Ano passado, por exemplo, a gente teve o maior número de inscrições para o vestibular desde a criação da universidade. Isso já reflete as medidas que foram tomadas, principalmente em relação às vendas de vaga de medicina e tudo isso que já foi divulgado. Então a gente acha que rapidamente a gente já está recuperando. Nós temos aí mais 1 ano e meio, um pouco mais de mandato, e eu tenho certeza que ao final a gente vai ter tudo realmente resolvido para que daqui para frente o que aconteceu não vai mais se repetir, e essa recuperação da história da universidade, né, representada aqui pelo Gondim, eu acho que é uma forma da gente ter a responsabilidade de manter enquanto tiver poder, né? Eu repito que eu só se matar para eu parar de fazer o que eu tenho que fazer, e acho que isso acaba se refletindo nessa recuperação da credibilidade da universidade. Que maravilha, né? A gente está falando da nossa universidade estadual, o nosso reitor compartilhando aí essa informação importante, esse acréscimo de pessoas buscando o ensino superior e buscando o ensino superior na nossa universidade estadual, né? Muitas vezes as pessoas têm aquela imagem de que universidade pública boa é a universidade federal. Na verdade, a universidade pública boa é a universidade que leva o conhecimento, né, professor? E no caso da estadual, eu acho que outra recuperação que tem que ser feita é que a universidade tem que ir para o interior. A gente não tem a obrigação de servir somente, ser mais uma aqui na capital. Isso também foi perdido ao longo dos anos, e nós também vamos recuperar. O sonho do Gondim de atingir aí
com o ensino de qualidade nas comunidades indígenas vai acontecer. Esse movimento tem que ser de lá para cá. A gente tem, por exemplo, conversado com quem já tem procurado em relação a cursos nas comunidades, inclusive os professores nas comunidades já têm condição de ser gente de lá. Então, assim, um curso de agronomia, por exemplo, ele não tem que ser o curso de agronomia da universidade. Sim. Ele tem que ser um curso de agronomia respeitando ali as características da comunidade, e esse curso tem que ser feito para essa comunidade. Então, a interiorização hoje, no nosso critério, vai ser dessa forma. A gente vai escutar e vamos fazer os cursos conforme a vocação, conforme a solicitação, conforme a vontade onde esse curso vai acontecer, e de preferência a gente consiga ter professores de lá, uma vez que só a própria Universidade Estadual já formou mais de 6.000 pessoas. São 6.000 egressos e boa parte dessas pessoas estão no interior do estado. Então a gente tem condições de voltar para o interior e voltar com essa diferença, colocando gente que se formou aqui, foi para a sua comunidade e tem condição de dar aula lá. Então eu posso ter um curso de Direito numa comunidade indígena, com professores indígenas que se formaram em Direito. Então isso certamente vai ser diferente de um curso de Direito ofertado como é hoje. Então esse é o planejamento nosso, né? E a gente vai, com certeza, ver isso acontecer o mais rápido possível. Então, doutor Gondim, a gente está vendo esse trabalho caminhando, essa locomotiva da Universidade Estadual, andando e indo até os nossos interiores, até onde um cidadão roraimense, a UER tem que chegar, né? Exatamente. Eu fico muito feliz porque quando eu conheci o professor reitor, atual reitor da universidade, eu senti que ele tinha... Bem, ele já veio do interior, ele ensinava no interior. Então é uma pessoa que acredita que realmente atender aos anseios da sociedade precisa atender a todos, inclusive aqueles que não têm voz. Então é muito fácil um grupo de estudante ou um grupo de professor ficar levantando a voz e levantando bandeira, defendendo certas posições. Na verdade, não tem ninguém, não tinha ninguém, além de nós. Agora tem o reitor Cláudio, que realmente vai trazer uma nova visão de universidade, uma nova visão. É preciso mudar radicalmente, é preciso interiorizar, é preciso realmente fazer com a universidade sirva. Aí eu posso dizer, aos meus 84 anos, que não foi em vão. Eu posso morrer feliz em ver o sucesso do atual reitor da UER. Olha aí. As pessoas morrem, as pessoas às vezes são mortas, mas as ideias nunca serão vencidas. Nunca, nunca serão vencidas. A honestidade é o lado certo. A qualidade do ensino é o lado certo. A oportunidade para todos é o lado certo. E essas ideias nunca serão vencidas, nunca serão vencidas. As dificuldades são passageiras, mas essas ideias vencerão. É um excelente incentivo, né? Eu tenho para mim, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, né, mas eu tenho uma passagem do Eclesiastes que eu acho que eu levo isso para minha vida, né? Para tudo tem seu tempo, e no tempo que a gente tem que fazer isso para ser feliz. Isso está ali no Eclesiastes, essa é a função nossa aqui, independentemente da finitude da vida de cada um. Mas isso que o Helder falou, o que a gente planta, alguém vai colher. Às vezes não somos nós que vamos colher, mas alguém vai colher. Então a qualquer momento a gente pode partir dessa para outra, mas o que a gente faz é o que fica. E isso a gente não faz para a gente. Porque esse prazer de fazer algo que você sabe que vai mudar a vida de uma pessoa, às vezes, numa comunidade indígena, onde você não tem acesso nem à água tratada, isso acho que não tem preço. E não é à toa, né? Eu peguei o finalzinho aqui do que o professor Gondim estava dizendo. A gente sabe, por exemplo, que tem um município aqui de Roraima que é o pior indicador socioeconômico do Brasil já há 3 ou 4 anos. Isso é vergonhoso, porque é um município pequeno, teria condição de ser
melhor, é o de maior população indígena proporcionalmente também do Brasil, então não é à toa que o município brasileiro que tem a maior percentual de população indígena tenha os piores indicadores. Isso é a comprovação do que o professor Gondim falou. E não está no fim do mundo, porque nós estamos aqui falando do quê? Como é que é o nome do município? Do Iramutã. Uhum. E se quiser ir um pouquinho, porque o outro, que é o segundo pior, é Alto Alegre, que está aqui a 100 quilômetros, que também tem uma população indígena grande. E não está no fim do mundo. Então isso é muito claro, só não vê quem não quer, e isso pode ser resolvido. Basta você ter a questão do apoio político, porque recurso tem. Agora, como é que esse recurso vai ser destinado? Que é outra luta que a gente tem. Para fazer o que a gente quer e o que planeja, precisa ter um projeto que não é de um governador, de um prefeito, de um deputado. Porque em 4 anos você não planeja um curso que leva no mínimo 6, 7 anos, que é o prazo que você tem para a pessoa entrar e sair. Então isso tem que ser feito em conjunto. Agora, quem pode falar é a gente. Então, assim, a gente costuma falar que às vezes eu sou meio boca de sacola, que a gente chama, né? Agora, a gente tem que dar voz, não falar em nome de. Isso não. Eu não vou nunca ser um índio, né? Um indígena, mas eu posso defender a causa sim. Agora, quem tem que ter voz é ele. E a universidade tem condição de fazer isso. Esse dado que o Dr. Cláudio traz é realmente muito assombroso, mas muito realista do que é essa identidade do Brasil, né? A gente fala tanto sobre valorização, sobre a necessidade de inclusão, de trazer os povos indígenas, de sentar com os povos indígenas, de preservá-los, a identidade, a cultura, e o município que proporcionalmente é o município mais indígena do Brasil é o que tem as piores condições de vida. É assombroso que no século XXI a gente ainda tenha esse tipo de pensamento. E mais do que o pensamento, né? O resultado prático. E aí a gente fala, Dr. Gondim, do ambiente universitário, de como isso mudaria a realidade dessas pessoas, como a universidade leva a essas pessoas a dignidade, o conhecimento, a vivência social, né, esse ambiente que só a universidade traz, que é o ambiente do conhecimento e da troca de experiências. E nesse ponto também concordo com o que o Gondim diz, porque, se não me engano, é um economista, acho que é o Roberto Campos, ele usa uma frase de um outro político, cientista político chamado Bismarck, que ele diz que você tem 3 categorias de pessoas: os inteligentes, os medíocres e os idiotas. Os inteligentes são aqueles que aprendem com o erro dos outros e não cometem os mesmos erros. O medíocre é aquele que erra e aprende com o erro dele. E o idiota é aquele que não aprende de jeito nenhum. Então a gente não pode, em hipótese alguma, deixar que um idiota tome conta dos destinos nossos e de quem ainda não tem voz. Então nós temos que ser inteligentes, porque ninguém está inventando nada. A gente tem bons exemplos, maus exemplos, é não repetir o que não deu certo e procurar fazer o que é melhor com os erros que os outros fizeram. Então isso é uma coisa tão simples, mas infelizmente a gente vê que às vezes a pessoa não tem a humildade para reconhecer que esse caminho que ele está seguindo não é o mais correto e tem que dar um passo atrás às vezes. A gente sabe que o Gondim, por exemplo, uma pessoa que sempre foi muito polêmica, errou porque fez, mas acertou muito também. Agora, esse reconhecimento ele nunca é feito em função do que foi feito de bom. Né? E isso também é uma questão que acaba fazendo com que os erros aqui em Roraima continuem. Né? E isso a gente sabe também que tem um motivo, porque enquanto você tem o dado de dizer que você tem o município mais pobre do Brasil, é às vezes uma situação que você coloca um estado de emergência e o recurso vem para isso. Quanto já se enfiou de dinheiro nas reservas Yanomami e os problemas são os mesmos de quando ainda não era Estado. Alguma coisa está acontecendo, os erros estão se repetindo. Então nós temos idiotas tomando conta de bilhões de recursos que foram gastos aqui. Para onde esse dinheiro foi? Isso tem que ficar sempre às claras. Então quem pode falar, eu acho que tem que botar a boca no mundo mesmo, porque o problema aqui é isso. A gente fica às vezes com medo, né, Elton? E a gente sabe o que acontece aqui, às vezes por você falar um pouco mais do que as pessoas acham que você deveria falar. Eu, da minha parte, não tenho problema. Eu já completei 60 esse ano mesmo, então eu já me considero no lucro, né? E vou colocar a boca no mundo enquanto eu puder. Vou ficar na universidade até a idade máxima, que são 75,
se não acontecer nada no trajeto, né? E enquanto eu estiver aqui, eu vou brigar porque é aquilo que eu acho certo. E se eu estiver errado, eu vou assumir e consertar meus erros, mas deixar de fazer eu não vou, não. Doutor Helder está aí para fazer o contraponto, né, O doutor senhor não Helder? está errado, o senhor está certo. O senhor está do lado certo, a sua gestão está do lado certo. E as dificuldades passarão. Sem dúvida passarão. Os idiotas não vencerão, embora sejam muitos. Sejam muitos. Os idiotas não vencerão, né? E eu queria recuperar uma fala e uma importância que o reitor falou sobre o curso de medicina. O curso de medicina da Universidade Federal de Roraima, quando foi criado por concepção e por incentivo do então senador Mozarino Cavalcante, que merece todas as homenagens que a Universidade Federal de Roraima deve dar a alguém. Inclusive a Universidade Federal de Roraima é devedora de homenagens ao seu primeiro reitor e fundador. Eu estou cobrando isso da atual administração da Universidade Federal de Roraima. Mas o curso de medicina da Universidade Federal de Roraima, como o curso de medicina da Universidade Estadual de Roraima, estão fazendo uma transformação na área de saúde do estado de Roraima, transformação para melhor. Né? E eu lembro de um episódio que aconteceu com essa pessoa aqui, que foi atendida por um médico aqui em Roraima, por um problema rápido de saúde, e esse médico é formado na Universidade Federal de Roraima. Que legal. E esse curso de medicina nos orgulha. E se o curso de medicina da Universidade Estadual de Roraima foi objeto de venda de vagas, cabe à polícia e à justiça apurar e punir esses idiotas que venderam essas vagas e esses idiotas que estão fazendo o curso de medicina com vagas compradas. Isso mesmo. Né? Mas nós devemos incentivar, preservar, levar a medicina, quem sabe, o curso de medicina para os municípios do interior do estado, e lá formar os médicos, e lá os médicos ficarem, e lá os médicos se especializarem, né? E porque isso é transformador. Nós estamos falando aqui de transformação para melhor. Então o papel da Universidade Federal, da Universidade Estadual, é transformador para melhorar a qualidade de vida das pessoas que nasceram, que vieram para o estado de Roraima e que querem permanecer no estado de Roraima. É fantástico, realmente. Você chega num consultório médico e quando o médico te dá bom dia, você percebe que o sotaque dele é igual ao seu. Esse camarada é da terra, estudou aqui, nasceu aqui, estudou aqui, se formou aqui. E de alta qualidade. Exatamente. E agora a luta é para que essas pessoas se especializem aqui. Porque nós temos hoje, são quase 70 egressos da Federal por ano, mais 30 da universidade, mas eles têm, hoje, quase todos têm que sair daqui para fazer uma especialização. E quando ele sai para fazer uma especialização, às vezes a tendência é ele ficar onde ele foi fazer a especialização. Então a continuidade disso tem que ser agora você fazer a sintonia fina e dar as condições para esse pessoal fazer residência, especialização aqui em Roraima. Então esse movimento ele não para. E isso só acontece porque alguém iniciou. Então a gente não pode aceitar que isso paralise. Então essa continuidade tem que ser dada, né? Então essa importância de você colocar essas questões sempre quando você pode, quando você tem voz, porque se a gente não fizer isso, não é outra pessoa que vai fazer. Exatamente. Então no caso da medicina, acho que é exemplar, né? Então nós formamos hoje 100 médicos por ano aqui em Roraima, mas a maioria deles tem que sair para fazer uma especialização e, obviamente, a dificuldade para ele retornar é grande, então você precisa dar condições para que isso aconteça. E esse movimento não para, né? Até o dia que a gente vai ter, por exemplo, um indígena formando em medicina e aplicando o saber dele indígena junto com o que ele aprendeu ali na comunidade indígena dele. Isso não é sonho. Isso é algo que a gente pode fazer. Então, quando o pessoal fala que o Gondim é doido de falar do jeito que ele fala, não tem nada de doido, não. É uma coisa que é muito concreta. Só que isso, às vezes, vai resolver um problema. E esse problema, às vezes, é a vaca onde a pessoa está tirando leite ali já faz muito tempo. Então, esses problemas se repetem, porque quando esses problemas são repetidos, você
não mantém o leite tirado dali. Então, essa idiotice é que acaba fazendo com que a gente fique travado, e o prejuízo é para todo mundo, não é só para a comunidade indígena ou só para o ribeirinho, é para toda a sociedade. Então isso precisa sempre ficar muito claro, e a gente tem que falar as palavras também da maneira como a pessoa entende, né? Então não adianta a gente ficar, às vezes, discutindo em mesa de boteco ou em grupo de WhatsApp. Então quem tem a condição de fazer alguma coisa tem que botar a boca no trombone mesmo, chame de doido, chame de louco, chame do que bem entender. Alguém vai escutar uma hora, e esse movimento ele não pode ser paralisado, ele tem que ser aumentar a velocidade disso, para um dia a gente poder ter, por exemplo, um indígena formado em medicina usando o saber indígena, inclusive no tratamento de uma doença, de uma patologia. Que maravilha. Eu sinceramente fico profundamente emocionado e satisfeito em ter participado dessa conversa com os senhores, presenciado a história das nossas universidades aqui nesse ambiente, ter ouvido as histórias, compreendido essas necessidades também, e, claro, partilhando sempre dessa perspectiva, Dr. Cláudio, de que a gente precisa continuar com a expansão, que não pode parar, que tem que seguir, como o Dr. Helder acrescentou, como o Dr. Gondim acrescentou, a gente precisa, de fato, que a universidade continue se expandindo. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores aqui. Professor Gondim, muito obrigado, foi uma satisfação ouvi-lo, conhecer um pouco mais dessas histórias, viu? Bem, muito obrigado a você e a equipe toda por ter me dado essa oportunidade. E agora mesmo nós vamos lançar um livro pela Universidade Estadual, que eu vim agora para finalizar a revisão. De qualquer forma, esse livro conta tudo aquilo que eu acreditei. É uma confissão de culpa. Realmente, eu dediquei minha vida útil integralmente a Roraima. E dediquei, olha, aqui eu já fui tudo, né? Eu fui prefeito da capital, eu fui secretário de Educação e Cultura, eu fui presidente do Banco de Roraima, reitor fundador da UFRR, reitor fundador da UER. Aí se você olhar assim e disser, professor, quantos parentes seus tem aqui? Ninguém. Não coloquei absolutamente nenhum parente em canto nenhum, por acreditar que somente através da competência comprovada, através do concurso público, é que se pode dar a oportunidade para todos. Realmente eu fico feliz em ver pessoas como o nosso reitor, como o Helder, que é um lutador que ainda acredita que há outras oportunidades de luta. Realmente isso faz com que lave a minha alma. Às vezes eu fico meio triste em pensar, fazem 525 anos que o Brasil foi descoberto. E a gente mantém um grupo de indígenas vivendo em condições pré-colombianas. Que vergonha! Que vergonha! A minha sociedade não teve a coragem de enfrentar esse problema. Aí quando aparece, é para aparecer na televisão fazendo promessas, etc e tal, que não são cumpridas. Olha, realmente eu tenho vergonha de pertencer a uma sociedade que fez essa maldade com o povo. Não é só com o povo indígena, com o povo nordestino. Olha, que eu fui lá pelo sul do estado, eu andei em todos aqueles lugares, de barco, sabe, dormindo em rede, tomando água, tomando banho de cuia. E realmente aquele povo vive completamente esquecido pelo poder público.
completamente. Ele não tem a mínima chance de participação, de dar uma opinião, de dar uma mudança no governo, nos governos, nos vários níveis de governo. Então, eu sinto que nós estamos com as duas universidades. Nós vamos chegar lá. Nós vamos melhorar essa sociedade. E espero que minha vida não tenha sido tão inútil. Doutor Helder, muito obrigado por mais essa conversa. Viu? Eu que agradeço e quero dizer que, embora o Hamilton não tenha empregado nenhum parente dele, todo o trabalho que ele fez na UFRR e na UER gerou muitos filhos no sentido acadêmico, no sentido profissional, né? Muita gente aqui deve a posição que se encontra a essas duas universidades. E, para finalizar, eu tenho orgulho de ser UER. É isso aí. Muito obrigado, doutor Helder. Muito obrigado, doutor Cláudio. É uma satisfação recebê-lo aqui para essa conversa muito especial. Eu fico muito honrado aqui de estar com o Helder, que eu não conhecia pessoalmente, com o Gondim, que é já um amigo, e eu também. O concurso que eu vim fazer aqui em 2011 foi um concurso feito na gestão do Gondim. Eu lembro claramente quando a oportunidade apareceu, o programa de doutorado que eu fazia tinha divulgação dos concursos, né? E isso é na época do e-mail ainda. E quando apareceu esse concurso aqui em Roraima, primeiro que as pessoas lembram de Roraima numa situação sempre dessa, né? Porque eu confundo Roraima com Rondônia. Aí a brincadeira sempre vem, que vai pro como é que você vai chegar lá, de cipó, de canoa, né? Eu passei por tudo isso. Muita gente achou que ficou um absurdo você sair daqui para querer fazer um concurso em Roraima. As vagas já têm dono. Você vai fazer uma viagem de 4.500 quilômetros aí para fazer um concurso que já tem vaga certa. E eu sou prova de que isso não aconteceu. Acho que foi um dos maiores concursos para professor que a universidade já fez. Ninguém pôde acusar que a vaga já estava destinada, né? Então todos os professores que ingressaram comigo em 2011, e não foram poucos, têm que falar realmente que prestaram um concurso da maneira como o Gondim foi, um concurso público, onde quem passou foi os melhores naquele momento. Então eu sou prova disso, continuo aqui, ainda fui para Rorainópolis, fiquei 10 anos lá, só saí de Rorainópolis para assumir cargos na gestão aqui em Boa Vista. Isso é outro problema também, que existe uma atração que acaba sendo negativa. Então você acaba, em vez de levando as pessoas que podem fazer algo para o interior, você ainda traz elas ainda para a capital. Então esse movimento teria que ser diferenciado, né? Eu talvez fosse até mais doido que o Gondim. Eu acho que a universidade deveria ter, a reitoria dela deveria ser no interior, não deveria nem ser em Boa Vista. Como é que a gente escolheria em qual interior vai acontecer, eu não sei, mas assim, eu não teria problema nenhum em defender isso, porque somente fazendo isso é que você tira essa polaridade que Boa Vista tem, por questões várias, né, mas que acabam prejudicando muito, inclusive na questão numérica, né, porque muita gente mas levar educação superior para o interior é muito caro, é mais barato colocar essa pessoa aqui. Essa relação de custo maior ou menor com esse tipo de argumento é outra idiotice, porque você não tem como mensurar o que você produz quando você leva o ensino para o interior e você forma uma pessoa lá. Isso você não pode pôr preço nisso. Né? Você tem, obviamente, que usar o recurso da melhor maneira possível, mas não se precifica isso. Porque se fosse assim, então você simplesmente traz todo mundo aqui para Boa Vista, e não é assim que você vai desenvolver um Estado com igualdade, inclusive na questão de valorizar as diferenças. Que isso é outro dado muito importante aqui de Roraima, uma riqueza, essa diferença que a gente tem, tanto étnica, quanto de religiosa, quanto de costumes. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui em Roraima convivendo. Agora você tem ainda a migração venezuelana, que não é mais os venezuelanos, eles são brasileiros que estão nascendo aqui. Isso é outro dado também que é muito importante. Esses venezuelanos também precisam ter voz. Eles também sofrem preconceito, sofrem questão de xenofobia. E Roraima não pode ser isso. E a universidade sempre tem condição de cutucar esse tipo de situação, porque é a função da universidade incomodar.
A universidade não nasceu para acomodar a situação. Ela tem que ser um incômodo para todo mundo no sentido positivo. A gente não pode deixar que as pessoas se acomodem e muito menos que aquelas que não querem ficar acomodadas não tenham oportunidade de incomodar. Acho que esse é e a universidade tem que fazer isso, e da minha parte isso vai acontecer até o último suspiro da minha vida. Muito bem, muito obrigado, reitor. Muito obrigado mais uma vez aos nossos 3 convidados. Obrigado a você aí do outro lado que nos acompanhou até aqui. Siga as nossas redes sociais, continue bem informado, continue acompanhando as nossas publicações, os nossos vídeos e, claro, tenha sempre orgulho de ser UER.